de sua mulher, como lhe tinha dito. Desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar uma vez mais. Senhor de toda a graça, Deus criador de todas as coisas, Senhor de toda a história, Senhor de todas as vidas, nós te clamamos por tua graça nesse instante, Senhor. Vem nos instruir pela tua palavra, Senhor. Vem nos fortalecer, vem nos corrigir, Senhor. Vem nos imprimir teu temor pela tua palavra. Abençoa o teu povo, Senhor. E se porventura há alguém que não te conhece, Senhor, abençoa também com a tua salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sabemos que Gênesis foi escrito por Moisés, que é conhecido como o servo de Deus. E esse livro, como vemos, é focado na bondade de Deus. Desde o começo vamos vendo que o Senhor criou e viu que era bom. E essa sua bondade se estendeu ao homem, que ele criou a sua imagem e sua semelhança. Ele deu ao homem domínio sobre todas as coisas, compartilhou a administração do mundo criado com o homem. E não somente isto. O Senhor também decidiu partilhar o plano da redenção, o plano da salvação para toda a humanidade. Por isso que quando vemos no pai Abraão, ou no patriarca Abraão, aquela promessa que se repete a ele algumas vezes, depois também a Isaac e a Jacó, que diz o que? Em ti serão abençoadas, e é o sentido de ser abençoados com a salvação, com o conhecimento de Deus. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Em outros lugares, famílias dos povos. Então está em Gênesis, no capítulo 12, versículo 2, no capítulo 22 também, 16 a 18. Como sabemos também, a palavra-chave do livro é bênção. Bênção e seus derivados. Abençoado, abençoarei. Então são palavras que o Senhor escolheu para que estivessem aqui, para mostrar que é a palavra-chave do livro. Desde o início nós vemos que Deus criou o mundo inteiro. E o seu plano envolvia o mundo inteiro. Não simplesmente Abraão e os seus descendentes. Por isso a promessa se abrange a quem? A todas as famílias da terra. A todos os povos da terra. Mas aí acontece uma coisa. A queda. O homem peca. E talvez alguém lá perguntasse, e agora? O Senhor envia já a promessa da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Essa bênção prometida a Abraão e seus descendentes tem profunda ligação, total relação com a semente da mulher. Porque é da linhagem de Abraão que vem justamente a semente da mulher, que é Jesus Cristo, o Senhor. Então, essa bênção passa para Abraão, seus descendentes, e deles vai para o mundo. Como vemos também, Gênesis registra e coloca Deus como o Criador de todas as coisas, como o Criador absoluto e único de todas as coisas. E também é Ele quem traça toda a história da humanidade. Até o ponto, por exemplo, que Israel se tornou um povo, que vai ser no Egito, claro, capítulos à frente aqui, na história que nós estamos vendo de José. Mas o Senhor guia a história de tudo desde o início. A história dos patriarcas, a história do povo que cresceu ali no Egito, inclusive a nossa história, a minha e a tua, até o dia de hoje. Então, eu quero que você perceba aqui comigo um pouco sobre José, antes de chegarmos no texto propriamente dito. Então, José foi o primeiro filho de Raquel. Raquel foi a grande paixão de Jacó, a mulher que ele mais amava. E José, o primeiro filho dela. Por que José? Por que esse nome? Lendo a história de Raquel, você pode ler como tarefa de casa depois. Qual era o desejo de Raquel? Eu quero ter outros filhos. O que significa José? Dê-me o Senhor outros filhos. Acrescente-me o Senhor outros filhos. E ela teve outro filho, Benjamim.
José foi um jovem especial. Não simplesmente por ele em si, mas porque Deus o fez assim. Deus o escolheu para que ele fosse especial. Então, a participação de José dentro do plano de salvação de Deus foi importantíssima. E nós vamos ver isso no decorrer aqui da exposição. José era diferente dos seus irmãos em termos de caráter e de atitude. Ele parecia, ou demonstrava, de acordo com o relato bíblico, ser correto. Ele não era um menino travesso ou que ficasse dando trabalho ao seu pai. Pelo menos o texto bíblico não mostra algo assim. Mas mostra que ele estava geralmente junto do seu pai e, por sua vez, delatava os seus irmãos. Seus irmãos agiam de maneira errada e ele ia e relatava para o seu pai Jacó. Bom, se fosse aqui nossa época, iam chamar José de dedo duro. Esse seria o apelido de José ali. Sem dúvida com seus irmãos era. Mas a coisa entre os seus irmãos fica pior. Nós conhecemos um pouco da história. Assim como Jacó, de maneira muito interessante, escolhida por Deus, soberania de Deus, José tinha sonhos intrigantes. E esses sonhos perturbavam os seus irmãos. Porque quando ele chegava para relatar, os sonhos pareciam que os irmãos e a família se curvariam diante dele e que ele seria o Senhor sobre sua família, inclusive o pai. Nós sabemos que Jacó também teve esses sonhos. Se você observar depois em Gênesis 28 e depois no capítulo 31, Jacó teve sonhos, ou seja, o Senhor se revelou a Jacó através de sonhos. E o Senhor também decidiu se revelar a José em sonhos, mas não falando, mas por visões, mostrando a José o que aconteceria. E é claro que mais à frente vamos perceber que havia em José o mesmo dom que havia em Daniel, de interpretar os sonhos. No futuro, capítulos à frente, José foi usado por Deus para interpretar o sonho de Faraó. Então aqui, vendo o capítulo 37, só para a gente dar uma panorâmica, que é o início, que mostra o início da história de José, junto com seus irmãos, nós vamos perceber que certo dia, depois de já ter contado os sonhos, depois de perceber que o ressentimento, a raiva e até ponto de chegar ao ódio, era este o sentimento que havia no coração dos irmãos de José. E certo dia, Jacó envia José, melhor dizendo, a Siquém, para saber como é que os seus filhos estavam cuidando do rebanho. Eu sei que vocês lembram, Siquém foi um lugar doloroso para a família. Diná fora abusada, e os filhos, Simeão e Levi, intentaram contra os homens daquela cidade e os mataram. Foi uma história terrível. Talvez fosse aqui esse o cuidado de Jacó com seus filhos. Vai que aqueles homens se lembrem, os descendentes se lembrem de quem são e talvez queiram matá-los ou fazer algum mal. Então Jacó envia José para ver como é que estavam os seus irmãos. E aí, quando ele vem vindo ao longe, de onde eles estavam para Siquém era cerca de 80 quilômetros. Então não era um lugar tão próximo assim. José demorou um tempo para chegar. E José vai chegando e o texto diz que ele diz, olha, lá vem o sonhador. E aí surge uma oportunidade provavelmente de vingança. De vingança. Eles cogitaram inclusive matá-lo. Sentimento de um irmão, ou de irmãos para com o outro. Matá-lo. Vejam a que ponto chegou talvez a inveja, o ressentimento e o ódio desses irmãos contra José. Mas Rúben, o mais velho, conseguiu dissuadi-los. Foi aí que eles o venderam para uma caravana de ismaelitas que passava por ali. E esses, por sua vez, o venderam ao Egito. Então, entrando aqui agora no capítulo 39, acompanhe comigo aí dos versículos 1 ao 5. Então, José foi comprado por Potifar, comandante da guarda de Faraó. E desde o começo, Potifar viu que o Senhor era com José. Era tão intensa, tão forte a bênção de Deus sobre ele, que Potifar lhe confiou todas as coisas, todos os negócios de sua casa. Ele estava na casa porque passou a ser um escravo especial. Havia esse tipo de escravo naquela época. Um escravo que era um tipo de administrador e que ficava na casa porque servia ao Senhor diretamente em sua casa. José foi um escravo especial. Fora vendido como escravo, mas fora levado para um tipo de administrador pessoal de Potifar. E tudo ia bem com Potifar. Fosse na casa, fosse no campo, por causa de
José. Deus abençoou a Potifar, a sua casa, tudo que ele tinha, por amor a José. Então fica claro aqui, a presença de Deus foi o fator diferencial na vida de José em relação aos seus irmãos. Versículos 6 ao 9. O texto nos diz que José era bonito e atraente. Ou seja, José era bonitão. José era bonitão. Quando o texto aqui fala atraente, não fala formoso à vista, formoso de porte e de aparência, quer dizer que ele realmente deveria ser alto, deveria ter um corpo forte e atlético e deveria ter feições também bonitas. Por quê? Lembram de Raquel? A sua mãe era muito bonita. Foi uma das coisas que atraiu Jacó. Provavelmente ele pegou mais o DNA de beleza de Raquel do que de Jacó. Talvez Jacó também fosse bonito. Mas o texto diz aqui que José era muito bonito. Era atraente, era alguém que chamava atenção. E é claro, chamou a atenção da esposa de Potifar, como vemos aqui. Por isso essa mulher o cobiçou. Ela foi direta. Ela não foi, talvez, tentar alguma coisa, mandar fazer algum serviço. Não, ela foi direta. Deita-te comigo. Em suma, eu quero fazer sexo com você, José. Venha para minha cama. Vamos para a nossa cama agora. Você vai fazer sexo comigo. Eu quero você. Eu desejo você e eu quero você. E você vai ser meu. Ela foi direta. Eu quero você. Mas aqui nós vemos que José, mesmo com a insistência dela, ele recusou. Ele resistiu. As palavras de José são marcantes aqui nos versículos 8 e 9. Veja o que ele diz aqui ao final. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? É muito difícil enfrentarmos tentações ocasionais, quando talvez estejamos despreparados ou desfocados, não estamos concentrados e vem uma tentação, e é difícil quando nós somos atacados por ela para resistir. Mas pense numa tentação diária. Porque o texto, quando você vê aqui comigo, o texto diz que todos os dias, veja o versículo 10, falava ela a José todos os dias. Não era um dia sim, dia não. Todos os dias, exatamente, assédio diário. E talvez várias vezes durante o dia. Constante. Mas esta palavra de José foi muito importante. E vamos falar um pouco sobre essa palavra aqui. José poderia racionalizar. Ele poderia racionalizar. Ele poderia dizer: olha, eu já enfrentei tantos problemas, já sofri tanto, que eu mereço pelo menos um pouco de prazer. Farei somente uma vez, depois vou pedir perdão a Deus e está tudo certo. Um pecado apenas, um só, não é tão mal para quem passou pelo que eu passei. Meus irmãos me odiando, até queriam me matar, me venderam como escravo. Eu fui para uma cisterna, depois fui para uma caravana, depois fui vendido como escravo. Eu mereço um pouquinho. Depois de tanto sofrimento, uma coisinha só, isso é uma besteira, não tem problema nenhum, depois eu peço perdão. Mas José não fez isso. José não racionalizou. Ele decidiu firmemente não ceder à tentação. É muito provável que ele tenha tido conhecimento das situações pelas quais passaram seus bisavós, Abraão e Sara, em dois momentos. Se você observar depois de Gênesis no capítulo 12, versículos 10 a 20, quando Abraão e Sara estiveram no Egito, e Abraão, por medo, por temor, olha, você vai dizer que é minha irmã, viu? Porque olha, você é muito bonita, os homens talvez queiram me fazer mal por tua causa. Aconteceu isso lá no Egito. Depois, em Gerar, também em Gênesis agora no capítulo 20. Outra vez, Abraão diz: olha, diga que é minha irmã, não diga que você é minha esposa. E também os seus avós, Isaac e Rebeca, passaram por uma situação semelhante também em Gerar. Aí no capítulo 26, versículos 6 ao 11. O que é que tem a ver essa história dos bisavós e avós de José com o que ele estava passando agora? Lembre-se que nas situações tanto de Abraão e de Isaac, o Senhor interviu e falou com os homens no Egito e em Gerar, dizendo: olha, não toquem nessas mulheres, em suma. Abimeleque falou: não toque. Ela tem marido.
O Senhor já deixava ali impresso no coração dos homens, do seu próprio povo, o temor, porque Deus leva o casamento a sério. O Senhor leva muito a sério a fidelidade e a lealdade na união matrimonial. Preste atenção nisso aqui. Há algo importantíssimo para a gente perceber como lição aqui através da vida de José. Mesmo com tão pouca revelação da palavra de Deus, mesmo com tão pouca revelação de Deus, que ele deve ter recebido provavelmente do seu pai, Jacó, José foi fiel quanto ao que conhecia, quanto à seriedade que Deus trata a fidelidade do casamento. José honrou a Deus e foi leal ao seu senhor Potifar. Que essa lição fique muito clara aqui neste texto. Versículos 10 a 20. Mas a mulher não desistiu. Alguém poderia pensar, venci a tentação. Ufa, foi difícil, mas graças a Deus eu passei. Ela vai vir de novo, e de novo, e de novo, e outra vez, e mais uma vez, e esse ano, e ano que vem, enquanto estivermos vivos. Ela não vai dar descanso. A tentação virá constantemente. Sempre. Essa mulher não desistiu. Secretária do capeta. A mulher insistiu, não largou o pé de José. Porque Satanás estava associado a ela, sem dúvida alguma. Eu quero que vocês percebam uma coisa, um comentário rápido aqui. Desde o começo, quando o Senhor anunciou que a semente da mulher viria, que nasceria um filho, que seria a salvação dos homens e que destruiria Satanás e suas obras, Satanás perseguiu cada filho aonde ele via virtudes e características dos atributos de Deus e que ele percebia a presença de Deus. Ele estava associado com Caim quando Abel foi assassinado. Outros e outros durante a sequência da história do povo de Deus foram perseguidos por Satanás. Sem dúvida alguma, José aqui também foi perseguido. Talvez aqui Satanás não tivesse ideia nenhuma de que de Judá é que viria a linhagem. Mas ele foi atrás de José. Depois, lembram de Moisés? Ele também foi atrás de Moisés. Quem ele percebia que talvez fosse, ele ia atrás. É claro que não tenho como dizer isso de maneira precisa, mas é possível que Satanás pensasse que José talvez fosse a semente e intentou contra a vida dele. Então essa mulher continua investindo. E dessa vez ela foi brusca. Ela foi e agarrou literalmente José, pegou pelas vestes e disse: agora você não escapa, agora você vai ser meu. José, então, talvez ele tenha dito: o diabo é quem fica, e foi embora e deixou sua veste lá. Fica uma lição aqui muito clara para nós em relação à tentação e ao pecado. José primeiro não racionalizou. Ele sabia que não tem como discutir com pecado, com tentação, porque a gente perde e a gente perde feio. A lição que fica aqui é: na hora H, fuja. Não faça negociação. Não tente argumentar. Não tente dizer: hoje eu jejuei, orei, li mais da Bíblia, hoje eu estou mais forte. Não tenha isso na sua cabeça. Não pense isso. Na hora H, fuja. Quando a pressão da tentação vier, fuja. Se ficar a bolsa, se ficar a maleta, a veste, deixe, vá embora. Não brinque. A mulher, por sua vez, agora irada, porque venhamos e convenhamos, uma mulher rejeitada. Pense num negócio difícil. Mulher rejeitada, a ira sobe, é pior do que um vulcão. Literalmente, sola gratia. Essa mulher aqui intentou então contra José. Não vai ser meu não, pois então você não vai ser de ninguém. Eu vou armar para destruir você. Estou conjecturando aqui, claro. Essa mulher armou de tal forma para que José fosse morto. Eu vou tentar só dar um resumo aqui. Quando ela chega para contar aquela história, primeiro conta aos servos, e depois quando Potifar vem, ele conta a Potifar. A intenção dela era que José fosse preso e fosse morto. Porque um tipo de ato como esse, de tentar tomar a mulher do Senhor,
naquela época e naquela cultura, um escravo fazendo isso, sem dúvida alguma, era a morte certa para o escravo. Sem dúvida alguma, era a morte certa para o escravo. Mas aí vem uma coisa, vamos falar agora um pouco sobre a atitude de Potifar em relação a sua esposa e a José. Ele ouve o relato, ficou extremamente irado, sem dúvida alguma furioso, mas preste atenção, o texto aqui, na verdade, de certa forma é ambíguo, porque diz que Potifar ficou irado, mas não diz se ele ficou irado com José ou se ficou irado com a esposa. Diz que ele ficou irado. E é claro que isso nos leva a pensar aqui no texto que provavelmente Potifar conhecia a mulher que tinha. É provável que ele não confiasse nela plenamente. Ele era comandante da guarda. Talvez ele tivesse que sair vez ou outra em campanhas e passasse tempos, talvez mês ou meses fora de casa. A sua esposa era uma mulher de elite. Era uma mulher que também tinha os seus desejos, suas paixões. E nós conhecemos bem na história da humanidade o que essas mulheres de corte dos impérios faziam. É provável, muito provável, que Potifar tivesse ideia ou conhecesse aquela mulher e soubesse que não poderia confiar plenamente nela. Ao contrário de José, com quem ele estava convivendo e percebeu e viu que poderia confiar em José, e tanto confiou que entregou tudo nas mãos de José, as chaves da sua casa, a sua despensa, os seus negócios, tudo estava nas mãos de José. O texto diz que Potifar só sabia do pão que ele comia, do que estava ali à sua mesa, e nada mais. Ele não se preocupava porque José cuidava de tudo. E ele sabia que poderia confiar em José. E por quê? Porque aquele homem percebeu, ele viu a presença de Deus na vida de José. Ele viu que o Senhor era com ele. E por que presumimos isso? Potifar o envia para a prisão, mas o envia para a prisão do rei, para a prisão real. Naquela época havia alguns tipos de prisões, digamos assim, diferentes. Eu não sei se poderíamos afirmar que seria como hoje. Né? Anos atrás, quem tinha uma graduação não ficava em prisões normais que aqueles que não tinham graduação. E os que são magistrados, que são políticos, eles ficam em prisões até especiais. Até TV a cabo tem e muitas outras coisas. Vamos supor que talvez fosse algo semelhante. E aqueles que eram prisioneiros do rei ficavam numa prisão que não era tão ruim quanto aqueles que eram mais pobres ou desfavorecidos. José foi enviado para a prisão do rei, para a prisão real. Talvez aqui isso seja um indício, uma indicação de que Potifar teve boa vontade para com José. Que ele talvez tenha dado crédito a José. Eu tenho visto que esse moço é íntegro, que ele é fiel. E eu acredito que talvez ele não tenha feito isso que essa mulher está dizendo. Talvez ele tenha dado crédito a José e o lançou para essa prisão real. Então vejam aqui agora. Vamos tentar pensar um pouquinho agora em José. O que estava se passando talvez na sua cabeça. Meus irmãos me odeiam, me enviaram para ser escravo. Depois eu venho para cá. Quando começo a melhorar um pouco, vem de novo uma outra coisa. Espera aí, Senhor, o que é que o Senhor quer comigo? O que é que o Senhor está fazendo comigo? O Senhor me joga primeiro na cisterna, depois para uma caravana, depois sou vendido como escravo, depois fico aqui. Quando eu melhoro um pouco, o Senhor agora me joga de novo para uma prisão. E o que acontece agora na prisão? Aqui de versículos 21 ao 23. Aqui nós vemos mais uma vez a presença de Deus e sua providência ao seu servo. O Senhor, porém, ou seja, apesar disso, o Senhor era com José e lhe foi benigno. E lhe deu mercê perante o carcereiro. E aqui eu quero destacar a principal pessoa desta narrativa. É o Senhor e não José. O Senhor é o centro desta narrativa. Eu quero que você observe comigo aí os versículos 2º, 3º, o 5º, o 21 e o 23. O que é que estes versículos destacam?
Segundo versículo. O Senhor era com José. Veja agora o terceiro. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, vá para o quinto. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou. Eu quero que você vá agora para o 21. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno. E o 23. E nenhum cuidado o carcereiro de todas as coisas que estavam, tinha de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. Quem é o principal desta narrativa? Quem é o centro da narrativa? O Senhor, e não José. José é um instrumento, sim, valioso, precioso, amado, escolhido por Deus. Mas o Senhor, ele é o principal. E não só aqui, mas em toda e qualquer narrativa bíblica, o Senhor, ele é o centro, ele é o foco. Embora em algumas ele não seja nem citado, como no caso da história de Esther. Mas o Senhor é o principal em toda e qualquer narrativa das Escrituras. Então, assim como todas as narrativas das Escrituras, tudo que é narrado nas Escrituras, preste atenção nisso. Toda a narrativa da Escritura, em todas elas, o Senhor é o principal. É Ele quem move as situações. É Ele quem move as pessoas e as nações. Tudo de acordo com seus propósitos eternos. Tudo de acordo com o seu plano de salvação e de redenção para esse mundo. Tudo está debaixo do controle do nosso Deus. Voltando para José, não importava a circunstância. O Senhor estava com José e não o abandonou em nenhum momento. Quando ele esteve na cisterna, quando foi vendido, no período que esteve na prisão, assim como Potifar, o carcereiro, também viu o Senhor na vida de José. Por isso ele encontrou bondade e favor por parte do carcereiro, que lhe confiou também os presos. Essa narrativa mostra a fidelidade de Deus à sua aliança, demonstrada na vida íntegra e santa de José, bem como na bondade e favor dos homens para com José, ao perceberem o Senhor em sua vida. Na aliança, Deus é fiel e soberano. Ele comanda todas. Gravem isso. O Senhor comanda todas as circunstâncias, todas elas, realizando o seu plano de salvação para o seu povo. Eu quero que você vá comigo para o Salmo de número 105. Salmo de número 105. Veja comigo a partir do versículo 16. Salmo de número 105, a partir do versículo 16. Nós vamos até o versículo 24. Acompanhem atentos comigo. Tiveram inveja de Moisés. Perdão, esse é o 106. 16 do 105. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprisse a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Esse salmo destaca a quem aqui? O Senhor. O Senhor move as circunstâncias, as pessoas, as situações, as nações e tudo, de acordo com o seu plano de salvação para o seu povo. Muito embora cada um desses irmãos do passado tenham sido amados, escolhidos, protegidos e preservados por Deus, eles não eram o foco, nem o centro de suas próprias histórias. O Senhor sempre foi e sempre será a causa primeira e última de todas as histórias neste mundo. E Ele coopera, Ele trabalha junto em tudo que nos acontece para cumprir os seus propósitos em nós.
Sem dúvida alguma, José foi um instrumento muito importante. Sim, porque ele também foi um tipo de Cristo. Quer dizer, ele prefigurou a pessoa e obra de Jesus Cristo, de certa maneira. O que é que um tipo faz? O tipo pode ser pessoas, eventos, instituições do Antigo Testamento, que correspondem e prefiguram pessoas e eventos e instituições que surgem depois. E o que surge depois, prefigurado pelo tipo, é chamado antítipo. Ou seja, aqui é um vislumbre de quem vem e do que acontecerá. E o antítipo é a concretização, a realização. Há vários tipos de Cristo no Antigo Testamento. Claro, o próprio Isaac, José, Moisés, Josué, Davi. E todos eles prefiguram a libertação maior e eterna que Cristo faria pelo seu povo. Vejam, por exemplo, as semelhanças de José com o Senhor Jesus Cristo. Primeira semelhança, ele era filho amado de seu pai. Segunda, ele era odiado e rejeitado pelos seus irmãos. Terceira semelhança com Cristo, ele fora vendido pelos seus irmãos. Quarta semelhança, ele foi preso injustamente. Quinta semelhança, sofreu por um pecado que não havia cometido. Sexta semelhança, serviu e amou aos outros, mesmo sendo humilhado. Sétima semelhança, saiu de um estado de humilhação para exaltação ao lado de Faraó. Outra semelhança com Cristo. E oitava semelhança, salvou várias nações e sua família para que não morressem de fome. José foi um tipo de Cristo. Eis aqui algumas semelhanças dele com o Senhor Jesus. Então, além de demonstrar o que significa viver na dependência de Deus, a vida de José também prefigura claramente a vida e obra do Senhor Jesus, nos dando ampla comprovação da plena confiabilidade da palavra de Deus e das suas promessas. Por meio de seus sofrimentos e sua exaltação, José pode salvar a vida de muitas pessoas. Através dele, o Senhor nos mostra o Salvador, que voluntariamente, diferente de José, que foi levado, mas Cristo voluntariamente se entregou. Ele voluntariamente suportou humilhação infinitamente maior do que a de José, a fim de salvar o seu povo dos seus pecados. Então nós vimos a ação de Deus na vida de José, a presença de Deus na vida de José. E aonde ele andava, por onde ele passava, as pessoas viam o Senhor na vida dele. Por isso encontrou mercê, primeiro com Potifar, depois também com um carcereiro. Ele foi tentado, foi provado, mas ele permaneceu fiel ao seu Deus. Que aplicações nós temos aqui? Primeira coisa, alguns dizem que os filhos de Deus não deveriam passar por dificuldades e aflições. E se isso acontece é porque não estão vivendo pela fé ou porque estão em pecado. Nada mais longe da verdade. Pode acontecer de um momento ou outro, eu e você estamos em situação adversa porque pecamos. E então vem as consequências do nosso pecado deliberado. Mas não quer dizer que porque passamos adversidades e aflições não somos crentes, não somos filhos de Deus. Muito pelo contrário. Nós sabemos que as aflições e adversidades e provações vêm sobre nós. O Senhor nos alerta quanto a isso em sua palavra. José, por exemplo, após ter honrado o Senhor, foi jogado na prisão. Ele poderia talvez orar e dizer, está vendo, eu amo o Senhor e o Senhor me deixa colocar aqui na prisão. Que belo Deus é o Senhor, né? Mas José não argumentou. Pelo menos o texto bíblico não mostra que houve esse tipo de argumentação da parte de José. Fica aqui um primeiro alerta para nós. Devemos nos preparar. Pessoas que estão passando talvez por tribulações muito grandes agora, ou talvez já há algum tempo. Segunda coisa, a questão para nós não é se teremos aflições, mas como é que nós vamos lidar com elas quando elas vierem sobre nós. O problema estará em se cremos que o Senhor está conosco ou não. Esse será o diferencial. Ele nos abençoa, Ele nos faz felizes, mas
Este não é o foco da aliança. O foco do Senhor na aliança que Ele fez conosco é nos ensinar a vivermos para Ele em toda e qualquer circunstância, para que sejamos seus adoradores em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar. Quarto, nessa aliança que Ele fez conosco, Ele nos guia de acordo com seus propósitos. Ele nos faz reconhecer sua soberania e pleno domínio sobre nossas vidas, sobre cada situação dela. José provou isso na casa de Potifar e também na prisão. Nós também podemos provar disso em nossas adversidades, tribulações e aflições. Uma quinta coisa, em relação agora às tentações, ao pecado. O nosso inimigo, Satanás, que estava associado àquela mulher que tentou e intentou contra a vida de José, não dá folga a ninguém. O pecado que tenazmente nos assedia através do velho homem também não nos dá folga, feriados ou férias. Não teremos descanso da parte desses inimigos. E um deles, inclusive, habita dentro de nós. O velho homem, a velha natureza. Atenção, líderes. E aqui eu quero me referir primeiro aos maridos, sacerdotes do lar. Tenham muito cuidado e estejam alertas às investidas do nosso inimigo. Conversem com suas esposas sobre as dificuldades de relacionamento. Esposas, da mesma forma, conversem com seus maridos também sobre as dificuldades. Conversem entre si de acordo com os princípios bíblicos. Se resolvam biblicamente. Estejam com a palavra de Deus para resolverem suas diferenças, ou para aprender a amar um ao outro apesar delas, a serem fiéis e leais um ao outro apesar dessas diferenças. Porque Satanás vai enviar os seus instrumentos para querer derrubar a tua fidelidade à tua esposa, e a tua esposa também ao teu marido. Ele não vai descansar, e a brecha que ele tiver, ele vai querer usar para causar estrago na família. Alerta, muito cuidado. Líderes, e ainda me refiro aqui aos homens, no caso agora eu quero me referir aos solteiros, aos que são namorados e que são noivos. Tenham muito cuidado também. Como é que anda o relacionamento de vocês? Não fiquem sozinhos, longe dos outros. Atenção e muito cuidado nos beijos e nas carícias. Não façam coisas que tem que se fazer no casamento antes dele, porque só vem problema. Ah, ninguém está vendo. Deus está vendo. Lembrem aqui da resposta de José àquela mulher. Como cometeria eu tamanha maldade contra o meu senhor Potifar e pecaria contra Deus? Ninguém estava vendo. Mas José sabia que Deus estava vendo. Saiba que onde vocês estiverem juntos, o Senhor está vendo vocês. Talvez os noivos, data marcada, já está tão perto mesmo. Não vacilem. Não entrem no casamento com pecado. Tenham muito cuidado. Líderes da igreja, e aqui me refiro a nós pastores, presbíteros, diáconos e demais líderes de sociedades internas e de ministérios. Em momentos de estabilidade ou de aparente estabilidade, de sucesso e de paz, nós não podemos baixar a nossa guarda. Precisamos ficar atentos aos ataques do nosso inimigo. Ele vai usar inclusive pessoas próximas de nós e as que estiverem ao alcance dele. A Escritura mostra que pessoas próximas são usadas como instrumentos de tentação, de cilada. Lembrem de Davi, o próprio filho intentou contra ele, embora como fruto do seu pecado, mas era filho dele. Pedro, no mesmo instante em que havia dito há pouco tempo, em Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em seguida falou, Senhor, tem pena de ti mesmo, de modo algum te acontecerá tal coisa. E o Senhor respondeu o quê? Arreda Satanás. Meus irmãos, é necessário atenção extrema.
Mesmo em momentos de aparente estabilidade, de paz, de sucesso, está caminhando tudo bem com a graça de Deus, bênção de Deus, alerta, não baixe a guarda, muita atenção. O nosso inimigo é sagaz, ele é cruel, ele sabe como chegar, ele conhece os caminhos, os atalhos, ele conhece as brechas. A sua lábia é vista e conhecida desde o jardim e continua sendo usada até o dia de hoje. Podem ser pessoas que tenham autoridade sobre nós também, ou pessoas que estejam sob nosso cuidado por sua vez. Ele vai usar a brecha que ele tiver para nos destruir. Alerta, muito cuidado. Há momentos em que parece que somos injustiçados, em situações que não fizemos o que estão falando ou dizendo sobre nós, e nos sentimos injustiçados, excluídos, rejeitados, e parece que o Senhor se esqueceu de nós. Parece que Ele está distante, fazendo outras coisas. Mas se você porventura está passando por isso, ouça. O Senhor não se esqueceu de você, meu irmão, nem de você, minha irmã. Nunca. Ele nunca se esqueceu e nunca se esquecerá. Mas eu preciso colocar algo para você aqui. Ouça com atenção, com amor e carinho. Ele está trabalhando do jeito dele, da maneira que ele sabe que é melhor, para cumprir a vontade dele na tua vida. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Talvez você precise ser humilhado, como talvez esteja sendo agora, para que ele faça crescer o caráter de Cristo em você, em tua vida. Talvez para que você aprenda a humildade e a desenvolver outras virtudes que nós temos em Cristo. Há momentos em que o Senhor tem que nos jogar no chão. Há momentos em que Ele tem que derrubar a mim e a você no chão. Nos colocar com o rosto no pó. Nos fazer passar por situações em que nós voluntariamente não passaríamos. Para nos fazer aprender a amá-lo acima de todas as coisas. Para aprender a colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Para nos fortalecer em Cristo e nos tornar mais semelhantes a Ele. Essa é a finalidade última de Deus para nós. Fazer com que os seus filhos mais novos sejam parecidos com o filho mais velho, Jesus Cristo. Ele está presente. Ele está cuidando. Ele nos ama mais do que nós mesmos nos amamos. Não dá para comparar o amor que eu tenho por mim com o amor que Deus tem por mim. É incomparável. O amor de Deus não pode ser comparado a nenhum tipo de amor. Nem a amor de mãe. Que me perdoem as queridas mães. O amor de Deus é infinitamente maior do que o de vocês. Ele está presente, Ele está cuidando. Ele vai cooperar, Ele vai trabalhar junto com todas as situações. Em cada tribulação, em cada aflição e angústia. De acordo com o seu plano de salvação e de santificação da sua igreja amada. Nós precisamos confiar nestas coisas. Precisamos confiar em sua palavra, que Ele está conosco. Concluindo. Nós passaremos por aflições e muitas dificuldades. Talvez muitos sem dúvida estejam aqui passando. Mas nós podemos ter a certeza de que o nosso Deus está conosco. Ele é benigno e gracioso para conosco. Mesmo que sejam situações humilhantes, nas quais somos até injustiçados, não importa. O Senhor está nos santificando, nos conformando à imagem do Senhor Jesus e nos preparando para o grande e glorioso dia da vinda do nosso Senhor. É por isso que não precisamos temer nem o presente, nem o futuro, porque tudo está nas mãos do nosso Deus. Ele é incomparável em suas promessas, Ele é incomparável em amor e em providência. É por isso que nós podemos confiar nele e descansar nele. Mesmo em meio às lágrimas, aos tumultos e à confusão de emoções que há dentro de nós, nós podemos confiar no nosso Deus fiel. Por isso, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, seja o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos sem fim. Amém. Maranata.